Bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Breno de Oliveira, sou padrasto das três meninas acamadas aqui de Juquiá, a Patrícia, a Liliana e a Luciana, né? É, Então, como algumas pessoas queriam saber sobre a doença, sobre o tempo de que elas estão acamadas e tal, então eu estou aqui para dar uma breve explicação sobre a situação delas. É, A Patrícia, é, ela é a mais velha, né? A mais velha é engenheira civil, né? Que trabalhou por vários anos na Telefônica. Aí ela saiu do emprego para casar, saiu do emprego para casar e foi morar na China com o marido dela. O marido dela estava trabalhando num banco na China. Então ela foi para lá. Só que com 6 meses o marido dela foi transferido para os Estados Unidos e a Patrícia odeia Estados Unidos. Então lá eu acho que já começou a doença se manifestar, porque ela passou muito nervoso, né? Ela ligava todo dia para cá e pedindo para que fosse lá visitá-la, que ela estava muito. Não estava gostando de lá. Aí com 6 meses que ele estava nos Estados Unidos, o banco, não sei se o banco, não me lembro se o banco faliu ou se ele foi mandado embora, eu sei que ele perdeu o emprego. Então quando ele perdeu o emprego, ele ficou mais um tempo lá trabalhando com os parentes, que tem parente lá, que é empresário lá nos Estados Unidos. Um pouco de tempo com os parentes, mas ela também não se dava com os parentes dele, né? Então aí ele ficou um tempo lá. Aí depois ele resolveu voltar. Quando ele viu que não tinha jeito, né? Não tinha um serviço fixo, não tinha nada, ele resolveu voltar para São Paulo. Quando ele voltou para São Paulo, ela separou dele. Fixo, não tinha nada, ele resolveu voltar para São Paulo. Quando ele voltou para São Paulo, ela separou dele. Ela já não quis mais ficar com ele, que acho que ela já estava com problema. Ela não quis mais ficar com ele. Ela deixou ele na casa da mãe dele e foi embora para cá, foi para casa da tia. E lá ela já pediu o divórcio e não quis mais ele, né? Ela já pediu o divórcio e não quis mais ele, né? Então daí ela ficou com a tia mais um pouco de tempo e depois ela começou a apresentar os problemas, né? Ficar esquecida, não lembrava mais das coisas e tal, e começou a ficar agressiva também, né? Que a Patrícia foi essa dela. Então ela, morando com a tia, porque quando ela voltou dos Estados Unidos, as duas, porque elas moravam as três juntas numa casa, né? As três irmãs. A tia morava numa outra casa, vizinha. As três moravam na casa da mãe. Mas como ela desmontaram o quarto da Patrícia e fizeram um escritório no quarto da Patrícia. Então quando ela voltou, ela não tinha mais o quarto dela, então ela foi morar com a tia. E lá ela ficou. E aí lá ela adoeceu e a tia ficou tratando dela. E ela foi tratando, até que chegou o ponto dela ir para. Foi tratando, até que chegou o ponto dela ir para a cama. Então ela começou a adoecer em 2010. Ela está há mais ou menos ela está há mais de 10 anos já na cama, a Patrícia. As outras duas estavam trabalharam até 2014. Em 2014, como eu e a mãe delas morávamos aqui em Juquiá, a minha cunhada ligou para minha esposa e falou, olha, você precisa vir para cá porque as outras duas estão ficando. Falou, olha, você precisa vir para cá porque as outras duas estão ficando doentes também, estão esquecendo também. Isso foi em 2014. Aí a minha mulher foi para São Paulo, eu fiquei tomando conta aqui. Ela foi para São Paulo e ficou lá. E foi lá para tomar conta das duas meninas e lá ela ficou de 2014 até 2016. Né? Eu ia lá para visitar, mas aí foi muito rápido. Quando elas começaram a dar o sintoma, rapidinho elas começaram a esquecer tudo, né? Então a Liliana, ela tinha uma escola de inglês no centro de São Paulo, que
E a Luciana, na época, como estava sem trabalho, ela trabalhava com a irmã, ela era secretária da irmã, né? Ela que arrumava alunos, que tratava com os alunos, negócio de pagamento, essas coisas era com ela, né? E a Liliana dava aula, tratava com os alunos, negócio de pagamento, essas coisas era com ela, né? E a Liliana dava aula. Mas, e estavam indo muito bem. A Liliana tinha um sócio que era um japonês, que esse japonês dava aula de matemática. Dava aula de matemática. Então eles trabalhavam junto. E quando foi em 2000 e acho que 2014, no início de 2014, ou acho que no final de 2013, não sei, eles guardavam uma reserva para quando fosse no final de ano, início de ano aí, que não tinha alunos, para eles ter como sobreviver, né? Pagar as contas e tal, sobreviver. Mas no final aí, acho que de 2013, esse japonês casou. Casou e foi passar a lua de mel em Dubai e tal. E não sei o que aconteceu, porque o dinheiro do caixa, ele sumiu. Ele sumiu do caixa. O japonês não assumiu, mas ele sumiu do caixa. Quando a Liliana voltou para trabalhar, não tinha como. Aí eles que, o japonês falou, não tinha como. Aí eles que, o japonês falou, poxa, como que nós vamos fazer? Não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Aí ela ficou apavorada e com isso ela começou a ficar pior, né? Começou a ficar doente. Começou a ficar doente, começou a esquecer. Aí aí piorou a situação, porque não tinha. Então ela começou a esquecer aluno, ela não lembrava, ela marcava aula, não ia dar aula porque ela esqueceu o aluno. Então aí começou a faltar mesmo, aí começou a agravar a situação da firma. Aí a minha mulher falou, e agora? Fazer o quê? Eu falei, fecha a firma dela. Fazer o quê? Eu falei, fecha a firma dela. Mas eu falei, não, vai lá e fecha a firma dela. Dá um jeito, tira ela de lá. Aí foram lá e fecharam, entraram em entendimento com o japonês ficou, mas ela fechou, a parte dela, elas só foram esquecendo, e não teve mais o que fazer, né? Aí elas ficaram em casa, a mãe ficou cuidando em casa, em São Paulo, até 2016. E a gente tratando, eu arrumei médico em Registro, aqui em Registro, e eu ia buscar elas para consulta, para tratamento aqui em Registro. E fomos tocando. Aí quando eu vi que a situação estava muito crítica, eu peguei e falei, olha, nós vamos ter que ir embora. Nós vamos ter que ir embora porque não tem como. Aqui em São Paulo não dá, vamos ter que ir embora. Nós vamos ter que ir embora porque não tem como. Aqui em São Paulo não dá para a gente ficar. Porque a mãe e a tia não conseguiam, não tinham condições de cuidar dela lá, né? Porque só os dois sozinhos não tinham condições. Eu não podia abandonar aqui, né? Porque na época eu tinha propriedade. Hoje eu tenho uma chacrinha ainda, mas está praticamente abandonado porque não dá para cuidar, né? Hoje, com a situação que está, não dá nem para cuidar. Mas eu tinha propriedade, tinha um sítio que eu tinha plantação de palmito, fui obrigado a vender o sítio, mas na época eu tinha, então não podia abandonar. Eu sou de Juquiá, eu sou da roça, né? Eu jamais, eu não tinha condições de cuidar delas em São Paulo, eu não conheço nada de São Paulo, né? Então não tinha condições de cuidar delas lá, então eu falei, vamos embora. Aí resolveram vender as casas, a tia vendeu a casa dela, a gente comprou tem uma chácara, mas essa chácara também é sobrada, ela já não tinha mais condições de subir escada, porque os quartos são tudo em cima. Então compramos uma casinha na cidade, muito simples, que estamos nela até hoje. E entramos dentro, trouxe todo mundo, entramos dentro e estamos até hoje aqui, né? Então a Lili e a Luciana, elas iniciaram a doença delas em 2014, e eu acho que elas estão mais ou menos com uns 4 anos, mais ou menos uns 4 anos
mais ou menos uns 4 anos na cama, não mais de 4 anos, bem mais. Nós estamos já com uns 6 anos já na cama, uns 6 anos na cama já, né? E aí foram para a cama. No início, quando a gente trouxe para cá, a Patrícia já veio à cama. As duas vieram andando, mas aí chegou aqui, levei na aula de ginástica, com o professor de ginástica da prefeitura, matriculei elas lá, levava todo dia de manhã, a gente ia fazer ginástica, eu tentando para ver se elas não iam para uma cama, e foi, mas não teve jeito, chegou até ir para a cama, né? Foram para a cama, e aí na cama elas foram piorando, 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 a chegar num ponto que elas não falam mais, não faz mais nada, depende de troca de fralda, de banho, faz mais nada, depende de troca de fralda, de banho, de alimentação na boca. A alimentação já tem que ser batido porque já esqueceram de mastigar, né? Então não pode dar nada sólido para elas porque vão engasgar, né? Então estão lá na cama, praticamente já a Liliana e a Patrícia praticamente já não conhecem mais a gente. Para elas, a gente fala com elas a mesma coisa que de nada, né? Não conhece mais. A Luciana ainda tem um, uma lembrancinha que a gente, eu mesmo, pelo menos todo dia e noite, então ela brinca comigo ainda. Não fala, né? Mas ela ainda interage, porque eu brinco com ela, ela ri, às vezes ela balança a cabeça dizendo que entendeu, então ela ainda tem um lapso de memória, né? Mas as outras duas não tem mais nada. Né? Então, a situação delas é essa. Quanto à ajuda do governo, é, a única ajuda que elas têm um salário mínimo por mês, cada uma delas. É a única ajuda que elas têm, porque do contrário, não tem nada. Esse um salário mínimo por mês não cobre a metade do gasto de medicamento, o medicamento delas é de alto custo, é muito caro, e o governo não fornece de jeito nenhum. Eu já tentei, não fornece o medicamento delas. Apesar que a farmácia da prefeitura, eu fui esta semana pegar remédio para Liliana, eles não tinham nem o ibuprofeno, não tinham na farmácia. Então é complicado. Mesmo que eles fornecem, passa mais o tempo sem o medicamento, né? Então é assim, a prefeitura não ajuda em nada. A fralda que eles dão 27 fraldas para cada menina, eles estão dando 27 fraldas para cada menina. Isso não dá para fazer uma troca durante o mês. Faltam 3 dias por mês. Elas não têm qualidade nenhuma. Se fosse para usar dela só, teria que trocar a cada 2 horas, porque ela vaza tudo, não tem qualidade nenhuma. Então, não tem como. Então, não tem como. Praticamente não tem uma ajuda nenhuma, né? Tudo que se procura lá, eles negam. Eu fiz um procedimento para um medicamento para Luciana, que há poucos tempos atrás o médico do posto veio em casa, que ele vem fazer visita, e ele disse que ela estava com problema no pulmão. Ele me fez os documentos, eu levei na farmácia, protocolei e mandou lá o documento. Passado uma semana eu fui lá, tinham devolvido o documento, a moça disse, eu dito, devolveram o documento que disse que eles não vão fornecer esse medicamento para a Luciana. Né? É um remédio para o pulmão, é um remédio caro, mas eles não vão fornecer, devolveram. Falei, fazer o quê, né?
não forneceram. Agora eu tô com uma documentação lá para ver se eu consigo o cannabis para elas, né? Porque o único medicamento que elas tomam um monte de medicamento para a doença delas, mas isso é só para manter elas vivas, não faz efeito nenhum, não melhora em nada, é só o preço mesmo, né? Que é um absurdo, né? A gente está gastando uma faixa de 2.000, 2.500 na farmácia, né? Por mês. Então não tem, e não resolve nada, são remédio caro que não resolve nada, é só para manter elas vivas, né? Mas eu entrei com um pedido para o cannabis. Agora, porque o cannabis ele ajuda muito. Eu tive uma informação, uma veterinária amiga minha aqui da cidade, ela me falou, seu Dito, tem aqui da cidade, ela me falou, seu Dito, eu tenho um filho que tem problema de memória, ele tem, o problema dele era, como é que era? Alguma coisa, ele teve alguma coisa no parto e ele nasceu com uma deficiência lá, que ele não tinha movimento, não, não falava nada, então ele era especial. É, só que ele tinha muita convulsão, como as meninas têm muita convulsão. Então ela descobriu o cannabis e ela tratava ele com cannabis e aí ele. Então ela falou, olha, pode ser que seja muito bom para as meninas. Então eu peguei. Ela me deu o endereço de um médico em São Paulo, de Botucatu. Eu liguei para o médico fez uma, como é que se diz? Uma, como é que se diz? Uma consulta por videoconferência. E, e aí ele passou a me fornecer a receita. Só que ele me cobra a receita também, né? Ele não dá uma receita de graça. Só que ele me cobra a receita também, né? Ele não dá uma receita de graça. Ele me cobra R$ 200 por receita, né? Então, no início, eu estava com dinheiro porque eu tinha, o pessoal fizeram uma vaquinha para arrecadar dinheiro para comprar uma cadeira especial para as meninas, porque elas já não têm mais condições de ficar numa cadeira de roda normal, porque elas não param, né? Então, conseguiram uma cadeira especial, com apoio de cabeça, ela reclina e tal, então, para dar mais. Nessa arrecadação de dinheiro, conseguiram e as cadeiras e mais uma cadeira de banho, de alumínio também, com encosto de cabeça, reclinável também, muito boa. Então facilitou bastante. E nessa arrecadação eles não compraram o material, eles depositaram o dinheiro na minha conta para mim fazer. Eles arrumaram o lugar que era para comprar, arrumar as cadeiras e tudo, mas era para mim pagar. Então depositaram na minha conta. Então eu fiz o pagamento, que na época acho que ficou em 9.000 e pouco, né? Deram um bom desconto. Mas a quantia era bem mais alta, né? Então sobrou dinheiro na conta. Então eu liguei para o rapaz que foi o responsável por tudo isso. Liguei para ele e falei, olha, será que eu posso usar sobrou dinheiro na conta? O que eu faço? Não, isso é do senhor disse, faz o que. Falei, será que eu posso usar para comprar eu estou pensando em comprar o cannabis para a menina, porque eu acho que vai ajudar ela. Não, pode fazer o que você quiser. Aí esse dinheiro eu fui distribuindo, fui comprando cannabis para ela por vários meses, fui comprando. Mas é caro também, né? Então, fui comprando. Cada dose para um mês para cada uma, ficava na época mais até que esse dinheiro acabou. Então eu parei, aí tentei entrar com recurso pelo Estado, mas já está há muito tempo na prefeitura, lá na prefeitura, entrei com o documento, está lá há muito tempo, lá. Já me devolveram 3 vezes, diz que não, uma hora é porque faltou um documento, outra hora venceu,
venceu a receita, lógico que vence a receita, eles deixam lá encostado, aí depois venceu a receita, aí pede, eu tenho que comprar a receita de novo com o médico, levei lá, agora tá com acho que mais de 35 dias já lá. Eu já fui reclamar, falei, venceu a receita, aí como é que faz? Aí liguei para lá, a moça disse, não, tem que esperar 45 dias e para eles darem uma resposta. Então é complicado, é complicado. Agora eu peguei, como eu tenho uma advogada em São Paulo, aí no Tremembé, que ela se propôs a ajudar, e ela que me deu a ideia de entrar com esse pedido pelo Estado. Aí eu reuni todos os documentos, o documento foi para a prefeitura, mas foi tudo para ela, então ela já está com tudo montado em São Paulo. Então, essa semana eu liguei lá na farmácia central do estado, a moça me disse, olha, seu Dito, não tenha esperança, vai ter que esperar 45 dias, mas não tenha esperança, porque o governo, ele foi na televisão, anunciou que estava liberado, só que ele vê que foi vetado, então esse medicamento está vetado, pode ser, não tenho muita esperança que eles vão aprovar não. Aí eu peguei e liguei para a advogada e falei, olha, é o seguinte, aconteceu isso, está acontecendo isso, eu vou perder essa receita, melhor se a senhora puder, entra com recurso e vamos esquecer a farmácia. Aí ela catou, ela disse, não, tudo bem, o senhor tem razão, vamos entrar. Ela falou, eu estou com toda a documentação pronta, só estava esperando a sua autorização. Eu falei, então, ótimo, entra com recurso, porque a sua autorização. Eu falei, então, ótimo, entra com recurso, porque as meninas precisam do remédio, né? Porque é o único que ajuda muito elas, muito. É, elas, a Liliana, houve uma época que ela ficou toda dura, endureceu perna, endureceu braço, endureceu tudo, tudo, tudo. O braço dela encostou na garganta e se a gente não tomasse cuidado, ela mesma se enforcava, porque o braço dela não saía dali. Se dobrou ali na garganta e ela não saía dali. Tinha que amarrar ele para ele ficar, porque senão aquilo ali ia apertando, apertando, apertando e ela começava a perder o fôlego. Então na época tinha um plano de saúde, que também fomos obrigados a sair, porque não tem condições de pagar plano de saúde. E pelo plano de saúde ela foi encaminhada para Santos. Lá, um, um médico especializado nisso examinou e pegou e falou, ela precisa tomar uma injeção, sei lá do que lá, não me lembro o nome, tomar isso. Aí eu fui no convênio, o convênio liberou, que também é um procedimento muito caro, liberou, eu levei ela andou tomando as 2 doses, mas também não resolveu nada. Eu falei, não vou levar mais. Então com o cannabis ela soltou todo a musculatura dela, né? Pelo menos isso ajudou muito. Soltou muito toda a musculatura dela. Agora ela está ficando travadinha de novo, mas não está muito, né? Porque ela estava de um jeito que para trocar uma fralda, as pernas dela não abriam mais, né? Pegava, parecia que ia quebrar, porque ela estava toda dura. Então agora até que está bem. Mas estão começando a ficar dura. A Patrícia já está com a perna bem dura, que vendo na fotografia, uma encontrando na outra, né? Meio, sei lá como é que ela está ali. E aquela perna dela ali é dura, que não consegue esticar aquela perna dela. Não consegue. Então, o cannabis ele faz essa parte, ele libera bastante. E outra, o humor delas melhora muito. A Patrícia, quando estava tomando cannabis, ela ria à vontade. Hoje ela está lá quieta, parada, que parece que o mundo não existe para ela. Quando ela estava tomando cannabis, ela ria. Tinha vezes que a gente estava assim na cozinha, escutava riso, ia lá e ela
assim na cozinha, escutava riso, ia lá e ela estava dando gargalhada, dava gargalhada. Conversava com ela estava rindo, né? E as outras duas também, ia lá, conversava com elas, e elas riam bastante. Eu tenho foto da Liliana rindo, conversando com eu rindo, né? Então, melhora bastante. Mas agora eu estou esperando o cannabis, né, para ver se vem para mim poder continuar cuidando delas, né? Porque para comprar eu não tenho condições de comprar, né? Inclusive o médico agora ele me deu o seguinte, só que esse medicamento ele é mais forte, só que ele é muito mais caro. Eu te dei essa receita porque agora você vai tentar entrar pelo Estado, mas esse medicamento é muito mais caro, tá? Então eu estou esperando, para ver, né? Porque é o único que me dá uma esperança de que elas melhoram bastante. E porque o meu objetivo é ver elas felizes, pelo menos, mesmo que elas não consigam falar, que elas não consigam sair da cama, mas que estejam felizes, não estejam sair da cama, mas que estejam felizes, não estejam com dor, que estejam os músculos delas livres, né? Para não sentir dor, porque é duro. O braço todo duro, você vai mexer para um banho, para fazer uma limpeza, aí sente dor, porque aquilo ali está travado, né? Vai trocar uma fralda, tem que abrir a perna, né, para fazer uma higiene, para colocar a fralda, aquilo dói, né? Está tudo travado. Então eu preciso, né? É, né? Se não conseguir pelo Estado, aí é complicado, porque aí não comprar, hoje eu não tenho mais condições de comprar, né? Porque quando eu comprei é porque tinha essa reserva das cadeiras. Agora tirado do meu bolso, não tenho condições, né? Aí é complicado, né? Aí é complicado. A, a Liliana ela está bem doentinha, bem. Ela teve um probleminha, o médico do posto teve em casa e disse que ela estava de problema de pulmão. Mas ela não melhorou nada, não conseguia mais, chegou a ponto de não conseguir mais engolir. Aí levei no pronto-socorro, fizeram um exame, aí disse que ela estava com infecção urinária, mandaram para casa. Com 3 dias depois eu voltei no hospital, falei não. Depois eu voltei no hospital, falei não, não é possível. Ela não está conseguindo se alimentar, ela está com problema de garganta. Aí foram olhar a garganta, ela estava com inflamação enorme na garganta. Aí me passaram um remédio que não resolveu também. Falei, não resolveu também. Falei, não resolveu na quarta, acho que na quarta-feira agora eu levei de volta. Aí trocaram o remédio. Era uma outra médica, examinou e trocou o remédio. Agora está tomando o remedinho, está desde ontem tomando, começou ontem a tomar, antes de ontem começou a tomar, já começou a aparecer uma melhora, porque pelo menos agora ela já consegue engolir um pouco, porque nem água ela conseguia engolir, né? Já está conseguindo engolir um pouco, ela se alimentou ontem, se alimentou um pouco, hoje já de manhã já dei com várias frutas e dou de manhã. Então já dei o suco, ela jogou um pouco fora, porque ela tem acesso de tosse e aquilo na hora que ela está com comida na boca, ela tosse e joga fora. Mas mesmo assim aproveitou bastante, tomou bastante. Então já está melhorando, né? Já está dando uma esperança de que ela está melhorando, né? Porque ela estava sentindo muita dor também, ela gemia demais, agora já está conseguindo dormir, então está melhor. Mas então é essa a situação, né? Essa é a situação. Ajuda de Estado traz que não resolve. Não resolve. Já pedi fisioterapeuta, pedi um monte de coisa aqui. Não tem, não mandam, porque deviam mandar, precisavam mandar uma fisioterapeuta,
porque é obrigação do Estado, mas eles não fazem, né? Vem agora, há pouco tempo, entrou um médico no postinho, que é um médico, ele é muito legal, muito boa gente, então ele está vindo fazer visita, mas ele vem se eu for lá implorar para ele vir, porque se deixar por eles, eles não vêm, porque é obrigação para ele vir, porque se deixar por eles, eles não vêm, porque a obrigação dele era a cada, pelo menos uma vez por mês ele vinha em casa. Se eu não for lá, ele fica a vida toda, ele não vem, né? Eu tenho que ir lá e pedir para que ele venha, né? Pelo menos ele vem, quando eu vou lá, isso aí vem. Então, a vidinha é essa a situação, tá bom? Então, e aí nós vamos tocando, né? Eu me propus a ajudar a família, né? E estou ajudando. Hoje a mãe também entrou em Alzheimer, né? Em Alzheimer, né? E já não consegue mais preparar um café para tomar. Eu tenho que colocar tudo na mão dela, né? E eu não sei daqui para frente como é que vai ser, porque, né? Ela também é mais uma. À frente como é que vai ser, porque, né? Ela também é mais uma. Além das 3 meninas, hoje é mais uma para cuidar, para se preocupar com ela, né? Tem que ficar de olho, porque ela pode tomar um remédio errado, porque ela não sabe mais os remédios que tem que tomar, que ela toma remédio para pressão, para diabetes, então tem um monte de remédio para tomar, então é complicado. Tem que estar atrás, tem que dar o cafezinho, tem que dar o almoço na mão, tem que mandar tomar banho, tem que levar para a cama, porque se não levar para a cama também não vai, ela fica grudada em mim, porque ela acha que ela sente medo de estar sozinha, né? Medo de estar sozinha, né? Então, isso é complicado, ainda tá andando, né? Porque Alzheimer não é para derrubar, né? Das meninas é diferente, das meninas é a demência de Pique, que é um Alzheimer precoce, que é muito agressivo, né? Mas o Alzheimer, geralmente, a pessoa está andando, fica muitos anos andando, e geralmente a pessoa está andando, fica muitos anos andando, né? Falando, não perde a fala, né? Agora das meninas derrubou mesmo de vez, né? Então é isso. Então agora é cuidar da mulher também, né? Tem a minha cunhada, que também está só na bacia, quase não anda mais, né? Então, a situação nossa é essa, tá bom? Então era só para dar uma explicação para quem não sabia, né? E é isso aí, tá? Tenha um bom dia e muito obrigado pela das meninas. Até mais.